Olá, povo, tudo bem? Nós estamos aqui de volta com a aula de física para concluir o conteúdo que a gente estava trabalhando ontem. Então, nós estamos continuando no capítulo 10, estamos continuando aqui no capítulo 10, vamos para o item 4, que é o último item, o impulso. Só lembrando que nós estamos estudando forças, desde o capítulo passado, capítulo 9. E a gente já viu que lá no princípio da ação e reação, no capítulo passado, terceira lei de Newton, a gente viu que a força de ação tinha uma força correspondente a ela, chamada de força de reação, que é uma força que reagia à força de ação, e esta força de reação, ela tinha a mesma intensidade, o mesmo módulo, porém o sentido era contrário. Aqui no impulso, nós vamos ter algo parecido. Primeiro, o que é esse impulso? Ele é uma força de impulso. Só que essa força aqui, ela é feita por quem e onde ela vai acontecer. Ao contrário do princípio da ação e reação, que aconteceria quando o corpo aplicava uma força no outro, aqui vai acontecer quando um corpo é colocado em contato com um líquido. Seja água, outro líquido qualquer, ou então até mesmo com uma substância gasosa, com os gases. De tal modo que nós temos o seguinte, o autor inicia aí a sua introdução citando o exemplo de uma piscina. Quando nós mergulhamos numa piscina, ao tocarmos na água, sentimos o nosso corpo mais leve. O que é que isso vai acontecer? O nosso corpo tem uma força-peso feito pela massa corpórea do nosso corpo, que aplica sobre a água aquela força. Em contrapartida, a água também vai aplicar uma força, de baixo para cima, como diz aí o autor, na vertical, de baixo para cima. Lembrando que a força, peso do nosso corpo é feito de cima para baixo. E a força do impulso será de baixo para cima. Essa força, ela é feita por quem? Pela própria água. E aí nós temos o seguinte, todos os corpos vão ter uma força-impulso igual à força-peso do corpo daquele objeto? Não. Aqui não funciona da mesma forma que o princípio da ação e reação. Então vai depender de quê? Vai depender do formato do objeto para poder esse objeto provocar o deslocamento de uma determinada quantidade de líquido. No caso da água, quando nós colocamos, por exemplo, uma pedra, colocamos num copo com água, ela vai ser deslocada, uma parte da água. O volume daquela água deslocada, ela corresponde ao volume do objeto, que no caso aí ficou submerso, então fica todo dentro da água, o volume vai ser igual. Então nós temos, relacionado ao impulso, nós temos um princípio criado há mais de 2000 anos antes de Cristo, chamado princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, ele diz que todo corpo, ao ser mergulhado num líquido ou no gás, ele provoca um impulso, né? E que esse impulso ele corresponde exatamente a um volume do líquido deslocado. Porque se o corpo penetra no líquido, o volume do líquido vai
subir conforme o volume da penetração do corpo. Nós temos que este princípio de Arquimedes, ele está relacionado à força do impulso, né? Associando aqui no caso, não a força em si, mas associado ao deslocamento dos líquidos. O princípio de Arquimedes é diretamente relacionado ao líquido, ao volume do líquido que aumenta quando o corpo é mergulhado, que nesse caso aí é diretamente proporcional. Aumentando o volume do objeto, aumenta o volume do líquido deslocado. Bom, nós temos aqui uma formulazinha e vocês poderiam dizer, e aí nós vamos trabalhar com cálculo? Olha, a nível de ensino médio, esse conteúdo aqui envolve cálculo. Claro, envolve o cálculo. Aqui nós temos uma forma que é do impulso. Esse E aqui significa o valor do impulso a ser calculado. Como nós iríamos calcular o valor desse impulso? Nós vamos precisar de quê? Vamos precisar da densidade do líquido, só lembrando, se esse líquido for a água, a densidade da água é 1. Volume do líquido, então aí o volume do líquido deslocado, né? Vezes a gravidade do local. Então, dispondo desses 3 valores aqui e aplicando uma multiplicação direta, nós temos o valor do impulso. Mas isso é trabalhado mais a nível de ensino médio. Antes dessa formulazinha, no livro nosso, eu vou até mostrar aqui para vocês, no livro nosso, nós temos aqui umas figuras. Eu faço questão de mostrar aqui o livro para quando vocês forem estudar, vocês entenderem bem essas figuras. Está aqui. Nessas figuras aqui nós temos uma rocha mergulhado na água e temos ela ao ar livre. Está aqui. A rocha aqui no ar livre, a rocha mergulhada na água e aqui nós temos o deslocamento. Temos um aparelho aqui, como nós já vimos, o dinamômetro, que é utilizado para medir a força. Vocês vão observar no livro de vocês, vocês vão observar o quê? Observar os valores aqui. O primeiro valor, quando a rocha está no ar livre, ela tem um peso de 25 newton. Peso de 25 newton. Colocando-se essa rocha dentro da água, ela vai para um peso de 15 newtons. Peso inicial, fora da água, 25 newtons. Peso final, dentro da água, 15 newtons. Esta diferença entre 25 e 15 corresponde exatamente a 10 newtons. Esse 10 newton é o peso correspondente ao volume de água que saiu de dentro do recipiente. Então, as figuras mostram aí que, na segunda figura, a pedra, quando penetra na água, ela vai deslocar, vai derramar um volume de água. Essa água foi aparada, né? Ela foi recebida em outro recipiente mais baixo e depois foi medido, calculando aqui um valor de 10 newton, que foi exatamente a diferença, né? Então, esses 10 newton foi a diferença que corresponde ao volume da água. Então, significa dizer que a água, aliás, a rocha, provocou um deslocamento de um volume de água correspondente a 10 newton. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final do capítulo. Como eu já disse a vocês, aqui nós temos essa forma geral, mas ela é muito mais explorada a nível de ensino médio, sendo que na página 153 nós começamos as nossas atividades. 153, 154, e por diante. Só que nós vamos trabalhar, eu vou deixar para vocês, pedir para vocês responderem
o primeiro exercício, que começa na página 153 e termina na metade da página 154. Portanto, na página 153 e 154, nós temos o nosso primeiro exercício. É esse que vocês devem responder. Nós depois vamos fazer essa correção em aulas presenciais, como revisão para as provas, né? À medida que a gente for fazer as revisões para as provas, a gente corrige também essas atividades, né? E a gente encerra por aqui o capítulo 10, que é o capítulo correspondente ao conteúdo do mês de maio. Lembrando que nós estamos em junho, mas estamos trabalhando mês de maio, devido às férias que nós já tiramos antecipado, né? Então, depois é que a gente vai trabalhar o mês de junho, o conteúdo do mês de junho, para encerrar o nosso semestre. Portanto, no caso de física, de química, por exemplo, só falta agora um capítulo para a gente encerrar os conteúdos desse semestre. Então, nós vamos ficando por aqui. Peço mais uma vez que vocês respondam essas atividades e depois a gente faz a correção das mesmas. Então, um bom estudo para vocês e um bom final de tarde a todos.